E naqueles dias, Herodes o Grande reinava sobre Israel. Herodes era um idumeu, não era sequer israelita. Ele assumiu com o apoio de Roma o reinado que imediatamente antes dele estava na mão dos Asmoneanos, que eram da tribo de Levi, que no período intertestamentário, naqueles 400 anos de silêncio, tomaram o poder e assumiram o reinado em Israel. Mas nesse momento, com a ascensão do Império Romano, Herodes era alguém envolvido com algumas lideranças, inclusive o imperador de Roma, e com o apoio romano ele toma o poder e se torna rei em Israel. Ele era edomita, né? Ele era um descendente de Esaú, Herodes o Grande. Ele é o primeiro dessa dinastia de Herodes. A gente vai ler diversas vezes nas escrituras, na época da morte de Jesus, na época dos apóstolos, nós vamos lendo vários Herodes. Esse é o da época do nascimento de Jesus exclusivamente, e antes do nascimento de Jesus. Esse é o primeiro dos Herodes. O restante são descendentes deles. Você tem filhos, você tem netos e você tem bisneto ainda no decorrer da história da Bíblia, que é descendente desse Herodes o Grande. Esse assumiu o reino de todo Israel e alguma coisa mais ainda, o reino dos idumeus e alguma coisa mais. E ele unificou, estava unificado o poder na mão desse homem. Ele era um grande rei, segundo algumas visões. Primeiro, ele era um grande construtor. Você lembra em Mateus 24, Jesus sendo levado pelos seus discípulos ao templo de Jerusalém e sendo apresentado um ar de admiração dos discípulos. Olha que construções! Foi esse Herodes que promoveu essa construção, ampliação e reforma, dando uma beleza assim singular ao templo de Salomão. Ele não parou só na reforma do templo, com isso ele agradou os judeus, né? Mas ele também construiu cidades, tá? Construiu cidades, reedificou cidades, ele construiu porto com acesso ao mar Mediterrâneo, ajudando assim o deslocamento do comércio pela região da Palestina. Ele reedificou Samaria, por exemplo, e assim com isso ele ia conseguindo conquistar aquelas pessoas. E ele também realizou obras fora do seu território. Ele reedificou templos, ele construiu templos, anfiteatros, cidades e praças por todo o império. Então ele era um grande construtor, Herodes o Grande. Outra forma pelo qual ele era reconhecido como grande é que ele era um grande tirano, um homem cruel, violento nas suas ações. Ele era descrito como louco. Herodes o Grande, esse primeiro da linhagem dos Herodes, ele assassinou todos os parentes da sua mulher quando ele assumiu o governo de Israel, apoiado por Roma, porque eles eram da linhagem real que estava na época no poder lá no reino de Israel. Ele assassinou todos, casou-se com a filha do João Hircano, que foi o último dos Asmoneanos, e matou todos os outros. E ele matava por estrangulamento. Um homem extremamente cruel, né? E a esposa, essa que era filha do antigo rei, ele amava. Mas quando ele desconfiou que ela estava tramando contra ele, não teve dúvida, matou-a estrangulando. Um sobrinho dela, também da família, também ele mata estrangulando, por estrangulamento.
ele chega a ser chamado em Roma, o imperador chama ele por causa de tamanha crueldade com que ele lidava com o povo. E então, para fazer uma média, ele envia 2 filhos para Roma. E a irmã dele, Salomé, falou: olha, esses filhos que você enviou vão voltar muito mais preparados do que você, e vão se sentar no seu trono, no seu lugar. Ele não teve dúvida. Quando os filhos retornaram, estrangulou os 2 filhos. Então nós estamos lidando com um ser humano de natureza sanguinária, extremamente violento. E isso vai justificar o que vai acontecer no verso 16, que nós não chegamos a ler. Quando ele vê que chegam os magos do Oriente, perguntando sobre o rei que nasceu, que havia nascido, ele se alarmou. Diz o texto que ele alarmou-se, mas não só ele, com ele alarmou-se todo o povo. No versículo 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, porque todo mundo sabia quem era o rei Herodes. Todo mundo sabia quem era esse homem. E todo mundo se alarmou com esse fato. E logicamente os magos vieram perguntando onde havia, talvez tenham ido direto no palácio do rei. Se é o rei, deve ser o filho do rei que nasceu, então nós vamos presenteá-lo. A estrela os levou para Jerusalém, a capital da Palestina, né? E aí ele ficou alarmado. E aí ele já convoca todos, olha só o texto que fala, ele convoca todos os principais sacerdotes e escribas, todos. Todos aqui se refere pelo menos ao Sinédrio, que é cerca de uns 70 homens, 70 sacerdotes, 70 fariseus, 70 saduceus no total. Não sabemos exatamente a divisão de saduceus e fariseus, mas ele está falando de 70 sacerdotes, comandado pelo sumo sacerdote. Ele chama todo mundo: vem cá, eu quero saber aonde há de nascer o Messias, porque ele não queria ter erro, porque se um falasse errado, respondesse errado, o outro corrigiria. Convocou logo todo mundo. Então esse é o Herodes. Quando eles falam em Belém, na mesma hora, sem dúvida alguma, Belém, todos eles se referem, porque citam o texto, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Não há dúvida, Belém está a 8 quilômetros. Então ele chama os magos e diz: olha, Belém, podem ir para Belém, mas antes vem cá. Há quanto tempo essa estrela surgiu? Não chegou a 2 anos. Não chega a 2 anos, menos do que 2 anos. Então tá, beleza. Vocês vão lá e descubram, né, onde que está o rei, e depois me digam, para que eu também o vá adorá-lo. Os magos é uma outra personagem interessante. Nós ouvimos falar aqui do rei Herodes, dos sacerdotes, e ouvimos falar aqui também dos magos. Quem são esses magos? O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz muita coisa, embora a gente tenha pela tradição que são 3 reis magos. Tem até o nome deles, né? Os 3 reis magos são Belchior, Baltazar e Gaspar. Tem até os nomes desses 3 reis magos. E também diz que eles eram reis, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eles eram uns magos. Poderiam ser 3, poderiam ser 10. Talvez o número de presentes, ouro, incenso e mirra, tenha indicado para as pessoas que cada um trouxe um presente. Não necessariamente. Então não temos certeza de quantos eram,
esses magos. E quem eram eles? Vinham do Oriente, provavelmente Pérsia, originalmente Babilônia, que vem dessa linha de astrólogos, astrônomos, sábios que estudavam as estrelas, sábios que conheciam as estrelas, sábios que já haviam tido ciência de que havia um rei dos judeus que haveria de nascer e essa estrela ia brilhar. Então eles agora, estudiosos que são dos astros, viram a estrela e se dirigiram para a direção onde a estrela indicava. Com certeza eles eram gentios, não judeus, e portanto eles não tinham as escrituras, eles não tinham os profetas, eles não tinham a lei de Deus, a lei de Moisés, e eles não tinham o templo. Eles tinham essa informação de uma forma elementar. Ouviram dizer, a estrela brilhou, e eles, opa, vamos lá saber o que se passa. E chegaram em Jerusalém. Deus lhes concede um sinal a esses gentios. E essa estrela aparece para guiá-los. Os magos vêm para Jerusalém. Partiram para onde a estrela indicou. A profecia lhes indicou Jerusalém. Mas Jesus estava em Jerusalém? Não. Interessante. Por que eles foram parar em Jerusalém? Porque eles deveriam passar em Jerusalém. O fato é que ele estava em Belém, perto de Jerusalém. Por que não ir direto a Belém? Porque a forma que devemos conhecer a Jesus precisa necessariamente passar pela revelação especial das Escrituras. A forma pela qual os gentios vão conhecer Jesus é pela revelação especial das Escrituras. Sempre foi e sempre será assim. Do contrário, jamais entenderíamos o plano de Deus. O Espírito e a sua palavra nos orientam como uma estrela à cidade onde nasceu Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que falam de mim. Jesus falando, elas testificam de mim. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eles tinham que passar por Jerusalém, eles tinham que passar antes de ir para Belém, porque eles iam ouvir de todos aqueles sacerdotes e escribas e fariseus que conheciam de cor e salteado as Escrituras, não as cumpriam, mas conheciam de cor e salteado. Eles tinham que ouvir que isso foi revelado pelos profetas, que não era algo natural. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Você quer saber onde Jesus nasceu? Você tem que olhar para as Escrituras. Você quer saber por que Jesus nasceu? Você tem que olhar para as Escrituras. Você quer saber sobre a obra de Jesus? Você tem que olhar para as Escrituras. Você quer saber por que Jesus morreu? Você tem que olhar para as Escrituras. Se você quer saber por que ele ressuscitou, você tem que olhar para as Escrituras. Nós precisamos olhar para as Escrituras todo o tempo. São elas que testificam de Jesus, são elas que nos encaminham à vida eterna. Não é minhas ações, minha vida perfeita, ela não é perfeita. Os magos vão para Belém, deixam Jerusalém e agora vão para Belém, né? E a estrela os guiou a partir dali novamente, levando eles para Belém, exatamente na casa onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se, e com grande e intenso júbilo, gentios. Os profetas estão aí no meio?
os profetas não, os sacerdotes, os fariseus, os gentios se alegraram. E entrando na casa, ué, não é estrebaria? Eles não estariam na estrebaria? Não, aqui já tem um tempo depois do nascimento, quase 2 anos do nascimento de Jesus. Mas a gente está acostumado a aprender sobre o presépio, né? O presépio foi criado em 1223 por uma liderança católica, Francisco de Assis, né? E ele criou eventos do nascimento de Jesus em um só quadro. Ele cria o presépio. E aí ele apresenta lá, você vê os pastores que estavam nos campos, você vê Jesus, você vê Maria, e você vê José, e você vê os 3 reis magos, e você vê a vaquinha, o burrico, a ovelhinha, até a galinha, você vê alguns presépios, você vê todos aqueles animais que estariam em uma estrebaria, mas isso não aconteceu dessa forma, ao mesmo tempo, mas um retrato congelado de um momento que juntam todos esses fatos do nascimento de Jesus. Então, não, ele estava já numa casa, né, que provavelmente José arrumou para que ele abrigasse a Maria e ao neném. E eles entram na casa e o adoram. Na mesma casa estava Maria também. E a Maria tem um lugar singular, único na história, mas não é digna de adoração. Mas eles adoraram o menino Jesus, que é Deus. Esse eles adoraram e entregaram os seus presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro, esses presentes, eles têm a ver com a tríplice função de Jesus, pelas quais ele veio à terra. O ouro tem a ver com a realeza. O ouro é presente de reis, tem a ver com a sua realeza. O incenso é uma resina de plantas que é perfumada, usada dentro do templo e dentro do tabernáculo, onde simboliza as orações em favor das pessoas, em favor dos povos, a oração sacerdotal em favor dos povos, a intermediação entre Deus e os homens em favor dos homens. O sacerdote, ele é aquele que fala em favor dos homens. A oração sacerdotal de Jesus, o Moisés orando pelo povo, pedindo misericórdia, Abraão pedindo pelo povo de Sodoma e Gomorra. Na realidade ele queria atingir Ló, seus familiares, mas ele orou em favor de todo o povo, uma oração que intermedia. E esse é o símbolo de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro pode se interpor entre Deus e os homens, só Jesus, homem. Então o incenso simboliza a função sacerdotal de Jesus. E mirra tem a ver com a sua obra, tem a ver com o que ele ia fazer, porque a mirra também, sendo uma resina perfumada e também antisséptica, ela é usada para o embalsamento de corpos, ela é usada para aqueles que morrem, falecem. Então eles usam, embalsamar o corpo com mirra. A função do Cordeiro de Deus, que vinha entregar a vida por mim e por você. Ouro, incenso e mirra. Ele é o Rei dos Reis, ele é o sumo sacerdote, e ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós, por nossos pecados, e simboliza essa purificação que a mirra faz. Sendo ele sumo sacerdote, oferece a si mesmo como oferta de sacrifício, porque nenhuma outra seria aceita, nenhuma outra.
precisaria ser perfeito o Cordeiro, e só Jesus é esse. E eu queria uma reflexão em cima desse texto, né? Nós estamos chegando no Natal, e a gente vê as diversas formas como o povo enxerga o Natal. Qual é a sua reação à vinda de Jesus ao mundo? Qual é a sua reação em relação ao Natal de Jesus? Qual é a sua reação em relação à vinda desse ser magnífico, eterno e que não tem princípio de dias, mas que como homem nasceu? Qual é a sua reação? A gente vê nesse texto algumas reações, talvez não todas, talvez tenham outras mais, mas eu gostaria de refletir sobre essas, fazer uma reflexão sobre essas reações. A primeira delas é a de Herodes. Basicamente, essas três revelam três reações humanas à vinda de Jesus. Herodes, quando vê, ficou alarmado, preocupado. Como é que eu vou fazer? Uma atitude muito ruim, muito ruim. Tem essas atitudes extremas em relação a Jesus. Uma atitude de extrema repulsa à pessoa do Rei Jesus, quanto à vinda dele ao mundo. Uma atitude violenta contra o Cristo de Deus, contra o Messias de Deus, contra o ungido de Deus. Uma atitude com violência. Tem gente que pensa assim hoje. Tem gente que pensa assim hoje. Eu vou citar um exemplo. Não pode ser. Brasil não, pelo menos no Brasil não. 86% da população brasileira está... Esse é o último IBGE, o censo diz que 86% do povo brasileiro é cristão. E a gente pode envolver todas as linhas cristãs, católicos, evangélicos, em todas as frentes. 86% são cristãos. Não, aqui no Brasil não, mas tem uma atitude que está acontecendo hoje, por ocasião desse Natal. Está rolando nas redes sociais uma petição a ser assinada contra um especial de Natal. O nome é Especial de Natal, do grupo Porta dos Fundos. Você já ouviu falar? Quem escreveu esse roteiro especial foi o humorista Fábio Porchat. E nesse especial ele apresenta Jesus como gay e Deus como um mentiroso. Tem gente que tem a atitude de Herodes? Tem gente que tem a atitude de Herodes. Hoje, dentro de um país 86% de cristãos, dentro de um país 86%, não é lá no povo islâmico, não é no povo asiático, não é na Índia, nós estamos falando do Brasil. Tem gente assim. A outra reação que a gente vê, esse é o quadro que está na internet falando sobre esse. Não assistam, não é incentivo para nem assistir, porque a finalidade aqui é a gente já sabe satirizar a pessoa de Jesus e do nosso Deus. Mas é essa atitude violenta contra a vinda do Messias. Outra reação que as pessoas têm contra o Natal, semelhante dos sacerdotes. O quanto nós, como igreja, não estamos recebendo Jesus ano após ano dessa forma, de indiferença total à chegada do Messias. Eles conhecem a lei, você e eu também. Eles conhecem as Escrituras, eles conhecem as profecias, eles sabem onde Jesus nasceu, onde vai nascer, porque os profetas falaram, e eles conhecem toda essa história. No entanto,
total indiferença com a chegada de Jesus, completa indiferença. Então, os sacerdotes, os escribas e fariseus é uma outra reação que nós, seres humanos, temos quanto à chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. Como é que está o nosso cristianismo? Como é que está a nossa reação à vinda desse ser impressionante, que é luz para os gentios? A última reação é a dos magos. O último personagem que a gente vê nessa história aí são os magos. Esses, a gente falou, são gentios. Nessa época só judeus tinham acesso às escrituras, só judeus tinham acesso às profecias, só os judeus tinham acesso à lei. Eles não tinham as escrituras, não tinham os profetas, não tinham o templo e não tinham a lei. Eles não tinham revelações como esses sacerdotes e escribas tinham. No entanto, quando eles chegam na casa, eles se alegram com grande e intenso júbilo. Será que nós estamos igual, próximo desses homens? Será que a igreja está desse jeito? Ou está recebendo com indiferença? Eles chegam e entregam os seus presentes. Eles chegam e o adoram, se prostram diante dele, entregam os seus presentes, servem o rei com os seus presentes: ouro, incenso e mirra, o reconhecimento da morte substitutiva de Jesus, mirra, o reconhecimento da purificação dos pecados, mirra. Eles entregam os seus presentes, reconhecem a atuação purificadora de Jesus, a obra de purificação, a sua intermediação sacerdotal, incenso, uma intermediação que nos faz, a mim e a você, ser o bom perfume nas narinas de Deus. É Jesus quem faz isso. A sua função sacerdotal. E finalmente o ouro, reconhecendo como Rei do Universo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reconhecendo o senhorio de Jesus, e que a gente possa dizer: venha a nós o vosso reino, venha a mim o vosso reino. Eu preciso me submeter a esse Senhor, e a minha vontade tem que ser quebrada, e o Espírito Santo está aqui para me ajudar, e a você também. Que venha o teu reino sobre a minha vida todo o tempo. Que nós possamos reagir ao Natal com essa alegria, esse intenso júbilo que se manifesta através da nossa adoração ao Rei Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque se aproxima um momento em nós lembrarmos do teu nascimento. E queremos glorificar o teu nome, porque não teríamos nenhuma chance em um tribunal perfeito como é Jesus. Não teríamos nenhuma chance, não fosse essa obra maravilhosa que começa com a encarnação do Verbo, que começa com a humanização do próprio Deus, do Criador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvamos o teu nome, Deus. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida, e que a gente possa viver de modo digno dessa obra que nós fomos chamados, que somos participantes, que cabe a nós proclamarmos, pregar, falar e viver de acordo com essa mensagem divina de salvação a todo ser humano. Nos ajuda, tem misericórdia da nossa vida, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar o último cântico.